Gente, eu fico aqui dentro da minha sala só olhando a loja e muitas vezes eu vejo o quê? O cliente lá dentro da loja conversando com o vendedor. E qual é a primeira pergunta que o cliente faz quando ele entra na marmoraria? E talvez faça também aí na sua marmoraria. Quanto custa? Ele nem olha os produtos que tem, ele nem te manda projeto, nem fala o que ele quer. Ele quer saber o preço. E a gente não tem muito como fugir disso. É assim mesmo, o cliente ele chega dentro da nossa marmoraria querendo saber o preço e a gente fica com aquele medo de falar o preço e às vezes assustar o cliente e tal. Mas e o que a gente faz? Primeira coisa que você deve fazer quando o cliente já liga na sua marmoraria, olha quanto que tá o preço do preto de São Gabriel. A gente tem que responder com uma outra pergunta. Para que você precisa desse material? É para bancada? É para piso? Já começa por aí, porque o preço do metro quadrado do piso, por exemplo, em ladrilho já cortado, ele é muito mais em conta do que o preço de uma chapa que vai ser beneficiada. Então a gente precisa o quê? Perguntar para o cliente, para ouvir, para entender o que ele precisa. Gerlânia, mas ele vai virar para mim e vai falar, eu só quero saber o preço do metro quadrado. Aí, o que eu sugiro para você é, não passe o preço do metro quadrado final. Diga que o preço varia entre tanto a tanto. Por exemplo, você tem um ladrilho de preto São Gabriel, onde você consegue vender aí esse ladrilho a R$200, mas a chapa você vende a 400. Por exemplo, é uma sugestão aqui, um exemplo. Você vai falar, o preço ele varia de 200 a 400 reais. Mas por que tanta variação? Porque depende do serviço, eu preciso entender o que você precisa. E aí uma outra situação também para você trazer o cliente para você. Tem muitas marmorarias que trabalham com um preço fechado, onde esse preço engloba o produto e o serviço. Mas tem muitas marmorarias que trabalham com esse preço separado. Então é importante que você pergunte para o cliente, olha, eu preciso saber também quais acabamentos que você vai precisar, se é bancada, se é piso, se o acabamento é um acabamento mais sofisticado, ele vai ser um pouco mais caro, se o acabamento é um acabamento mais simples, ele vai ser mais barato. Então para eu te passar um preço assertivo, é importante entender o que você precisa. E assim a gente tenta filtrar melhor esse cliente para tentar atender esse cliente, porque afinal de contas, o nosso maior medo é o quê? Fazer com que o cliente chegue pra gente atrás do preço e a gente não consiga vender porque o preço está alto. Mas se a gente responde só com preço, o cliente ele não consegue medir também aí a qualidade, ele não consegue medir os diferenciais. Agora, gente, a gente sabe que a empresa tem que trabalhar os diferenciais, a marmoraria tem sim que ter diferenciais, ela precisa trabalhar isso, mas os clientes querem o quê? Pagar mais barato. Então, se você não tem nenhum diferencial, nada, você precisa entender se realmente o seu preço, ele é um preço de mercado, é um preço que está dentro aí da sua concorrência, se você de repente não precisa ajustar esse preço, porque você não quer ficar fazendo orçamento e perdendo orçamento. Você quer vender. Então, para vender, o seu preço tem que estar alinhado com o seu público-alvo, tem que estar alinhado aí com o material que você vende, o serviço que você entrega. E não adianta a gente falar também, vamos contar a historinha da carrochinha, que a nossa pedra é mágica, e aí assim eu consigo fazer com que o cliente pague mais caro. Não, o cliente hoje, ele realmente leva muito em consideração o preço. Então, você tem que ter um diferencial de fato, que faça com que esse cliente pague mais caro com você do que pague mais barato com uma outra marmoraria. Quer saber mais sobre esse assunto? Deixa comentário aqui, quero saber a sua opinião. E aí? Você tem ouvido muito essa pergunta? Quanto custa o preço do metro quadrado? Se você não falar, o cliente desliga o telefone? Me contem.